Oi, Fernando, é o Lucas. Fala, Lucas! A gente tá aqui no gramado tentando falar com alguns dos jogadores, mas já fomos informados que não vão conceder entrevista por enquanto. Um dos dois lados? Perfeito. A informação é que os jogadores vão pro vestiário, Fernando, Hugo e Cristian, e depois vão retornar para conversar com os veículos de comunicação. Todo mundo saiu muito rápido, né, Lucas? Exatamente, todo mundo saiu muito rápido. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém do craque aqui. Muito bem. Exatamente. Jogadores do craque comemoram muito. Vamos procurar o técnico Paulo Massaro. Thiago! Celso Rodrigues não ainda tá Thiago! Dos seus atletas. E daqui a pouco vai bater um papo apiamente conosco. Falar das suas impressões desse resultado ruim. O Operário perde por 2-0. Lucas. Thiago! Tranquilo dos jogadores do craque, né? É, claro. Lucas! Diga, Fernando. 30 segundos e vocês voltam. Beleza. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Muito bem, Thiago, no apito final. Fernando. Pois não, Lucas. Vai daí, Lucas. É o Lucas aqui, o Luiz Fernando concedendo entrevista para os amigos da Sport MS. E conseguimos sair com a vitória. Essa vitória para vocês dá para olhar até na comemoração, vocês unidos aqui comemorando. É uma vitória também para o elenco do craque depois de tanta pressão que vocês receberam lá no Catalão? Acho que toda vitória é muito importante pra gente, né? A gente sabe da força do nosso elenco. A gente tivemos alguns desfalques por cartão, lesão. Mas a gente sabe que o nosso elenco sai um, entra outro e mantém a mesma coisa. A gente fica feliz pelo resultado. Daí o Luiz Fernando. O Fernando. Vocês dois vão comandando daí, Thiago e Lucas e você. Muito bem. Paulo Massaro, técnico do craque, já está falando junto com o Nelson Corrales do Sport MS. Vamos ouvi-lo. 15 e patrocinenses, então isso nos torna líder do grupo, né? Isso é importante. É um jogo difícil. Ontem a gente não conseguiu treinar aqui no estádio devido à chuva. A gente foi impossibilitado de vir. Então não tivemos um reconhecimento do gramado. A gente não teve muita noção de como ia enfrentar, né? Tinha algumas ideias. E a gente veio para uma proposta de jogo para jogar. A gente não se acovardou, não foi um time defensivo. Nós marcamos pressão no linha 1. A gente tentou tirar a saída de bola da equipe do Operário. No primeiro tempo até tinha um jogo bem controlado, né? Até bem aberto. O segundo, corrigi algumas coisas e fiz uma substituição onde o Janderson, o menino que entrou, que fez o gol, era um menino que ele tem uma ótima finalização, um bom remate fora da área, ele flutua menos aberto do que o Igor Vinícius e o Vinícius, ponto de bastante velocidade, mas com pouco conteúdo por dentro. Então a ideia foi colocar o Janderson justamente para ter uma flutuação maior, porque eu percebi um pouco de espaço no time do Operário e a gente precisava transitar um pouco mais a bola, ele tem um poder mais de controle. E obviamente arriscar um chute fora da área. Então acho que foi feliz não somente a substituição, mas os atletas como entraram, como se comportaram, entenderam o jogo, né? E o placar só foi consequência da produção da equipe. Acho que a equipe está de parabéns pela postura, foi um bom jogo, foi aberto. E a gente saiu hoje com a vitória, que era o que a gente se propôs a fazer. Paulo, o agregado de 6-0 ficou muito dilatado pelo equilíbrio que foram os dois jogos. O craque foi muito eficiente nas oportunidades. Foi dois bons jogos, não é porque ganhamos de 6-0 que você vai dizer que você é superior ao extremo de outra equipe. O Operário tem meu respeito, conheço o trabalho do Celso. Foi um jogo aberto, a gente realmente teve eficiências nas nossas conclusões. Na minha análise, acho que a gente teve um controle maior das ações dos dois jogos, né? Apesar de ter sido aberto, a gente pouco sofreu em sentido de produção, às vezes mais um bate-rebate que o Operário teve uma chance. Então, mas não deixa de ser chance, mas eu digo em questão de construção, né? Nós tivemos, no meu modo de ver, a maioria das ações do jogo, tanto ofensivo quanto defensivo. Tivemos, acho que, um melhor equilíbrio tático, vamos falar assim. E aí, em consequência, as chances que a gente pegou, a gente criou, a gente conseguiu concluir em gols, né? Então, acho que essa eficiência faz bem, é um pouco do trabalho da semana, então os meninos estão de parabéns. Dá para esperar do craque
tá perto da classificação, os próximos passos, dá para sonhar com acesso? É muito difícil, tem que ser passo a passo, sua análise sobre esse momento. Acho que comemorar o feito, dar parabéns aos atletas, né, que entenderam o estilo de jogo. Nós estamos juntos praticamente desde o Goiano, tivemos algumas reformulações, mas o modelo de jogo é o mesmo, é um time muito vertical. Eu proponho isso para a equipe, isso aí é notório. A gente sempre busca o gol mesmo, a gente mesmo fora marca a pressão. Isso é uma característica da minha equipe, os meninos entenderam, né, os atletas vêm fazendo essa proposta. Hoje, um dia muito difícil, com todo o respeito que eu tenho ao gramado, mas não é um gramado excelente, o clima, não sei nem quantos graus está, a sensação para mim é de -2. Eu estou congelando aqui, e os meninos, imagina, correndo, né? Então tudo isso a gente tem que exaltar, tem que dar parabéns aos atletas. Então estamos longe do acesso. Eu sou muito pé no chão, respondendo a sua pergunta mais precisa. E não estamos classificados também, nós estamos dando passo para essa classificação. Tem muito campeonato pela frente, a gente tem que respeitar todas as equipes, mas assim, no nosso domínio a gente sabe que a gente vai contar com o nosso torcedor, né, na Arena Rifértil, eles vão comparecer, vão empurrar a gente para que a gente possa dar essa sequência e realmente concretizar essa classificação. Aí, Paulo Massaro, muito conciso, né, Lucas? E sabedor também. Do que aconteceu, né? Sabedor que claro, aconteceu, né? do... O Johnny e o Juninho, né? Que foram o Johnny os e o que Juninho. mais destacaram. Pode ser, Caio? A assessoria do Operário vai disponibilizar para nós o Johnny e o Juninho para bater um papo conosco. Voltando ao que o Paulo Massaro falou, muito conciso do que aconteceu lá e cá, né? Conciso, analisou o jogo, os dois jogos, vamos ser seriando, pelo amor de Deus. Analisou os dois jogos da maneira que a gente mesmo analisou, vendo os dois jogos, né? Jogo lá, entre aspas, jogo de ida, o Operário mandou no primeiro tempo, mas acabou não sendo eficiente e o Craque acabou vencendo no primeiro tempo por 1-0 e depois acabou dilatando o placar para esse 4-0 e depois agora nesse segundo jogo conseguiu fazer esse 2-0, o Operário também. Ao meu ver, eu creio que os colegas vão concordar, o Operário, num jogo todo, merecia mais o resultado do que o Craque, mas o Craque foi mais eficiente, chegou 2 vezes na frente do Samuel e acabou matando o jogo nesse final do segundo tempo. E agora complica muito a vida do Galo nessa Série D, nesse brasileiro da Série D. Muito bem. Hugo e Christian, enquanto os jogadores do Operário e o técnico não chegam, a análise de vocês, as palavras do técnico Paulo Massaro. Sensacional. Muito inteligente o técnico. Vejo parecido com ele. O Craque foi letal, né? Teve as chances, foi letal. O Operário teve as chances, não conseguiu fazer. Agora, uma coisa que precisa se destacar é que dos 6 gols que o Craque fez contra o Operário, 5 foram obras-primas. Pois é. Já acabou também, a Patrocinense empatou com o 15 de Piracicaba, empatou com o Patrocinense. E então o Craque realmente é o líder do campeonato. E falando sobre as palavras do Massaro, ele tem razão. O Craque veio aqui para jogar por um empate e por uma bola para ganhar. E a hora que achou essa bola, no desespero do Operário do segundo tempo, que precisava ganhar de qualquer jeito, não podíamos deixar escapar esses 3 pontos. Os jogadores do Operário chegando aqui, o Juninho e o Fernandinho, para falar com a gente. A impressão nossa é de um placar, mais uma vez, injusto. É a impressão de vocês? Boa noite. Cara, é difícil a gente falar nesse momento, né? A equipe joga, a equipe propõe o jogo, a gente busca sempre a vitória. E o resultado, mais uma vez, não veio. Entendeu? Então a gente tem que parar com isso que é injusto. A gente tem que retomar e ganhar os jogos. Entendeu? A gente está se cobrando cada vez mais, hoje a cobrança já foi maior. Então a gente sabe o peso que tá, no momento que a gente tá. A gente sabe que isso aí, só as vitórias vão fazer a gente sair dessa situação. Então nada mais que o grupo, nada mais que todo mundo junto pra gente superar isso. E o que o Operário leva de lição, né, após essas 2 duras derrotas? Cara, a questão é que o futebol é justo, como todo mundo fala, né? Mas a gente sabe que a gente tá aqui dentro de campo, a gente tem que entrar e decidir os jogos, independente de qualquer coisa, né? Perder é ruim, todo mundo sabe que isso traz coisas negativas pro grupo. Então a gente vai retomar cada vez mais rápido possível durante a semana, para que já no final de semana a gente tenha um jogo para ganhar e retomar as vitórias. Mudar, então. A TV, Juninho, você foi escolhido por a nossa equipe um dos melhores em campo. Mas falta alguma coisa. O que está faltando, Ju?
Não adianta nada ser escolhido o melhor em campo e não vencer, né? Já viemos fazendo bons jogos, todo mundo sabe o quanto a gente tem feito bons jogos, só que não adianta, é vitória, resultado, no final lá é a postagem lá, todo mundo só olha a postagem, não vê scouts, não vê nada. Então a gente tem que começar a fazer o placar e vencer os jogos. A torcida ter ido ao CT atrapalhou o trabalho de vocês? Não, acho que eles são torcedores e querem resultado, né? Acho que eles estão no direito deles, eu também não gosto de falar de torcedor, acho que eles pagam o ingresso, né? Eles fazem o que eles querem e a gente é pago pra jogar. Então a gente tem que começar a jogar e fazer os gols. Falta confiança, falta mais trabalho de finalização. O que falta, Juninho? Acho que a gente tem feito bons jogos, cara. A bola não tem entrado hoje, já é o terceiro jogo. Terceiro jogo acerta bola na trave, bola no travessão, o goleiro pega e do nada a bola não entra. Acho que é caprichar mais. Acho que eu me cobrar mais. Acho que não é crise, não. Acho que logo a vitória vai vir, a gente vai reverter esse placar aí. Olha, Juninho muito também conciso, claro e objetivo. E é assim como o Fernandinho já vinha conciso, né? Sim. Os dois com o semblante bem abatido, abalado com esses dois resultados. Como você mesmo disse quando a gente falava com o Paulo Massaro, um 6-0 no agregado, né? Muito dolorido. Sim. Que como o Juninho falou, não adianta ele ser eleito o melhor do... Celso Rodrigues conosco, Lucas. Vai lá. Celso, cara, parece que vale a pena ver de novo, né? Mas a gente queria a sua análise de Operário 0, Craque 2. Boa noite. Realmente não era o que nós queríamos em termos de resultado. Desculpa um pouco a voz aí. E em termos de resultado, não era mais o que nós tínhamos projetado, nós tínhamos conversado. Faço uma análise até positiva no sentido de conjunto de jogo, né? Lógico que a gente fica chateado, fica triste pra caramba com perder um jogo, principalmente jogando em casa, um jogo que era importante, né? Mas a equipe se portou de maneira assim, dentro daquilo que nós conversamos, dentro daquilo que projetei pra partida, teve os comportamentos que nós conversamos, né? Jogou, assumiu o controle do jogo, o início, né? Na primeira etapa ainda demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? Algumas peças no individual, e depois o individual veio pro coletivo, o coletivo ficou muito bom, e aí termina a primeira etapa, né? Superior ao adversário, e inicia a segunda etapa também sendo superior, lógico. Não aproveitamos a oportunidade que surgiram, né? E descuida novamente, né? Mérito do cara que, né, no primeiro gol. E você vê que nós, né, a gente tantas vezes foi cobrado em termos de finalizações. E o segundo gol é um momento que nós tínhamos uma bola parada, fizemos um tipo de jogada que nós não tínhamos trabalhado, e numa finalização acabou o contra-ataque, onde o adversário também, jogando o nosso erro, sabia que nós tínhamos que se expor um pouco, né? O adversário mais fechado, saindo em velocidade, porque tinha uma linha ofensiva muito rápida, e num arremate, você vê que um arremate, uma finalização nossa, acabou sendo um contra-ataque e acabamos tomando o segundo gol. Mas no modo geral, assim, em termos de jogo, a equipe jogou pra caramba, lógico que é pouco, a gente sabe que, e entende isso, né, que a gente quer o resultado e não só a performance, mas em termos de performance jogou pra caramba, foi superior, teve personalidade para jogar, e isso deixa a gente satisfeito. Pena que o resultado não foi aquele que nós queríamos. Se consegue uma vitória, seria um grande resultado, uma grande partida, e a gente entende muito isso. E é o que eu falei para os meus jogadores, não acaba aqui, a gente tem mais coisa para frente, é seguir de cabeça erguida, fazendo aquilo, e o principal é ter a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Lógico, a gente está enfrentando adversários que têm também uma qualidade, e isso a gente não pode tirar o mérito do adversário, porque também tem essas suas qualidades, mas a gente está enfrentando de igual para igual, e hoje, mais uma vez, a gente ficou satisfeito em termos de atuação, mas não em termos de resultado. O resultado nos deixa, assim, triste pra caramba por aquilo que nós produzimos dentro de campo. Celso, lá em Catalão você saiu visivelmente chateado, conversando consigo mesmo, e agora aqui no canto você, em particular, conversando com o Márcio Luiz, o capitão da equipe, o zagueiro. O que você conversou lá em Catalão e voltou a conversar aqui com o Márcio Luiz agora há pouco? A gente já faz assim, ainda estou no trânsito do jogo ainda, porque quando tem um jogo dessa maneira como foi, né, lá em Catalão principalmente, né, que a gente fazendo um jogo muito bom, acaba perdendo o jogo da maneira como perdeu lá. Hoje a mesma situação, jogando bem pra caramba, acaba perdendo o jogo. Claro que a gente ainda com sangue quente fazendo algumas análises, né, daquilo que poderia ter feito ainda dentro de campo,
E aí quando a gente fala assim com o Márcio, não só o Márcio, mas temos outros atletas que são as nossas lideranças, é justamente disso, né? Em relação àquilo que nós produzimos dentro de campo, e aí, né, nós, principalmente eu como comandante, tenho que passar essa mensagem para eles aí de confiança, porque a gente sabe também o quanto sente, né, uma derrota, quanto dói uma derrota dessa maneira, e é meu trabalho, também estar sempre buscando alternativas e dar uma força muito forte para esse grupo aí, por tudo que eles fizeram. E claro que eu fico triste, eu fico chateado, não somente pelo gol, mas da maneira como a gente toma o gol, é isso que me deixa muito chateado, mas eu tenho que estar sempre de pé ali, e eu sou o exemplo desses rapazes aí, e a gente tem que estar sempre dando uma palavra para eles de incentivo. Professor, o que vai mudar no Operário? Que mudança a gente pode esperar para o jogo agora contra a Inter de Limeira? Ainda no jogo aqui, eu tenho que agora acalmar um pouco essa adrenalina, depois a gente pensar, né, o que a gente vai projetar para esse jogo de sábado, né. A gente, claro que sempre, a cada jogo a gente procura evoluir, a cada jogo, a cada derrota, a gente sempre está aprendendo e sempre evoluindo. Agora calma, recupera esses atletas, e tem jogadores que saíram desgastados. A gente aí depois sim começar a pensar e projetar no jogo para Inter de Limeira. Celso, poucas vezes a gente viu uma perseguição tão grande como a torcida, ou parte dela, está perseguindo o seu trabalho. Acho que a única vez que eu vi foi a torcida do Corinthians com o Silvinho, que era um negócio absurdo, e até o nosso comentarista achou que está um tanto fora do tom, porque desde a época da pré-temporada já existia essa reclamação. Teve essa procura da torcida na segunda-feira. Queria que você falasse, onde ruiu essa relação da torcida com a comissão técnica? Cara, eu não gosto de entrar em detalhes, assim, né, eu procuro, né, concentrar minhas energias todas no jogo, e claro que a gente, né, principalmente hoje com pouca gente, a gente acaba escutando algumas coisas, claro que chateia, né, o nosso próprio torcedor se torna uma arma para o adversário, onde os adversários vêm aqui, respeitando muito a equipe do adversário, a gente sai para jogar e a torcida adversária respeita, enaltece o trabalho do Operário, não é o trabalho do Celso Rodrigues, é de todo o trabalho do Operário, falam muito bem em relação à equipe Operário. Mas nós temos que ter um entendimento, né, cara? E às vezes a gente até comenta entre nós, né? Às vezes é um entendimento, né? Acho que a gente tem que ter um entendimento, botar o pé no chão e ter um entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos jogando um campeonato brasileiro de Série D. Nós estamos no grupo A7, que é o mais forte. E aí eu tenho conversado com muitos colegas da profissão de outras chaves. E realmente essa é o grupo mais forte. Então nós não estamos jogando contra qualquer outra equipe. Então tem que ter um pouquinho de entendimento, eu tenho o meu entendimento em relação a eles, claro que eles querem vencer, mas dentro do Operário hoje não existe ninguém mais do que eu que queira vencer, porque eu estou à frente desse grupo, trabalhando dia a dia, e é muito fácil você vir aqui apontar dedos e criticar. Então, cara, a torcida ela faz o papel dela e eu faço o meu aqui, é continuar trabalhando com muito respeito a todas as pessoas que gostam, que têm essa paixão pelo Operário, assim como eu também tenho, e focar a minha energia positiva em cima desse trabalho aqui. O Celso, a cada jogo que passa fica mais difícil a classificação, ou por um empate ou por uma derrota. O Operário tem 7 jogos ainda pela frente. Ainda há possibilidade de matemática de classificar. Mas na prática, pelo que vem apresentando o Operário, você acredita que ainda pode buscar essa classificação? Eu estou falando, acabei de falar. Nós estamos no grupo mais difícil, o grupo mais equilibrado. Então é jogo a jogo, né? Enquanto nós tivermos, sim, uma possibilidade, a gente vai buscar essa possibilidade. A gente continua trabalhando em relação a isso. São jogos difíceis que a gente tem, mas assim, é esse tipo de atuação que nos deixa muito confiante em relação a gente buscar. Porque se você está jogando mal e você perde um jogo, né, uma partida de futebol jogando mal, e isso deixa, assim, de certa forma, preocupado. Eu fico preocupado porque a gente perdeu, mas não perdemos jogando mal. Então, se você está jogando mal, bem, você está próximo de uma vitória. São lances isolados, né? Tem que dar o mérito, né, pro primeiro gol. Cara, mais uma vez, que nem foi Catalão, o adversário teve mérito na conclusão. Nós tivemos as oportunidades, não fizemos. E depois, já no final, né, um contra-ataque e acabou fazendo gol. Mas nem assim dá para tirar o demérito do grupo, que entrou para dentro de campo sabendo o que queria fazer, jogou e envolveu o adversário. A gente conversou com o adversário após o jogo, e a palavra também é essa, né? E acharam o gol e fizeram, foram felizes. Agora a gente continuar trabalhando, concentrar novamente as energias, o foco, e a gente buscar esse resultado fora de casa. A equipe está jogando muito bem fora de casa, jogou até melhor lá em Catalão que a vez aqui, mas jogou bem. Então é essa a tranquilidade que esse atleta tem que ter.
É aí que tem aquele detalhe que eu estava falando antes. Nós temos que ter a paciência para fazer uma análise, né? O que nós estamos fazendo em relação à competição. Eu sei o meu trabalho, a comissão, a gente dá o apoio todo para os jogadores, a diretoria dá esse apoio, mas está faltando algo ali de fora também vir para ajudar. Não é só criticar o jogador já está entrando inseguro. Então não adianta o técnico, Celso Rodrigues, vir aqui, passar confiança e segurança pro atleta, e aí algumas coisas acabam fazendo que o atleta perca essa confiança dentro de campo. Não é o nosso trabalho. Pode ter certeza disso. Porque nós estamos trabalhando pra caramba em relação a isso. E é continuar acreditando e confiando que a gente possa fazer uma campanha agora a partir do próximo jogo em busca de vitórias, e a gente vai fazer uma de tudo para conseguir essa vitória lá em Limeira. Pra gente encerrar com você, Celso, 2 coisas a gente ouviu do torcedor. Que você teria pedido para trocar o lado do banco, queria que você dissesse que foi um pedido teu, e a gente ouviu, principalmente depois do primeiro gol, o torcedor já de cabeça inchada, que tá faltando vontade em alguns atletas. Você tem alguma percepção que possa estar faltando? Porque do lado de fora, a impressão que nós temos é que não falta vontade. Como que é esse trabalho teu com os teus atletas, que você acabou de falar que muita pressão às vezes do lado de fora da torcida atrapalha eles? Primeiro é que esse posicionamento nosso aqui em relação ao banco, aqui a gente fica muito próximo do Bandeira. Certo? É correto? Porque quando a gente joga fora, o banco do adversário é em cima do Bandeira. Né? E aquilo que a gente fala no linguajar do futebol, fica bufando em cima do cangote do Bandeira. Então nós temos aqui, atrás do gol, né? A gente fica já deslocado, e do banco do outro lado fica ruim pra gente poder cobrar. Hoje todos nós aqui cobrando em cima do auxiliar que estava desse lado, né? Porque realmente, eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas principalmente na primeira etapa, onde até eu acabei levando cartão, geralmente ainda são mais os caras concentrados em relação a isso, mas aqui foi justamente em relação a isso, de a gente ficar muito próximo do auxiliar, aqui no caso do Bandeira, não tem nada a ver com torcida. Aí agora, pra dentro de campo, é exatamente o que a gente tava falando, né, cara? Vontade, cara, eu acho que é uma das coisas que eu mais cobro dos jogadores, e nós atingimos uma intensidade, a gente tá jogando numa intensidade, tanto que agora a menina fez a pergunta, eu falei, tem primeiro ver o desgaste físico desses jogadores e pensar para a próxima partida em relação a isso, porque o jogador dentro de campo tá se doando, tá buscando o tempo todo, tanto que eu afirmo mais uma vez, nós somos superiores, principalmente a partir a metade da primeira etapa, e na segunda etapa aqui, apesar de ter tomado os 2 gols. Tomou porque estava lá no campo do adversário pressionando. Então acho que em termos de vontade não é isso, não concordo com isso não. Pelo contrário, está havendo vontade sim, está havendo a disposição, e é aquilo que a gente está pensando, pedindo pro atleta. Joga numa intensidade alta, joga com bola, agride o adversário com bola, e eles estão fazendo tanto que nós estamos jogando dentro do campo do adversário. Bom, aí é um outro detalhe. O adversário vem mais retraído, joga no nosso erro, porque é a minha maneira de jogar, de propor no jogo. É o que nós estamos fazendo, propor no jogo, e jogar com a bola é sempre mais difícil do que você jogar mais reativo. É o que acontece, o adversário joga no nosso erro, e contra-ataques, né? E aí tem as peças, né, jogadores de velocidade, e acabaram fazendo o placar que é favorável para eles, mas a gente aí agora recuperar e pensar no jogo do sábado contra o Inter de Limeira, fora de casa. Te agradecendo mais uma vez, só para esclarecer uma polêmica que surgiu ontem. Muita gente achou que eu fui no CT e você me atendeu. Isso não aconteceu, né? Mais uma vez estou deixando claro que a gente procurou e você gentilmente atendeu a nossa ligação, né, Celso? Não, com certeza. E eu até demorei, porque realmente eu também aproveitar a oportunidade de eu falar, eu não atendo um número desconhecido. E quando eu realmente atendi, até eu havia pegado uma chuva ontem. E bem na hora eu estava me recuperando, né? Você tomando banho, esperando a minha esposa ligar. E quando eu liguei para ela, e logo em seguida a ligação, e a gente conversou. Então, não teve nada disso, você me procurou, não tem prioridades aqui. Trato bem todo mundo, e até aproveitando a oportunidade, se realmente eu soubesse que era você, não por ser você, é porque eu não atendo um número desconhecido, não sei, talvez demorei a ver a mensagem, aí sim a gente poderia sim ter feito, você não foi lá, não, quem falou isso está falando em verdades, assim como foi falado um monte de inverdades em relação à segunda-feira, né, e que aconteceu um exagero daquilo que foi colocado lá, então pode ficar tranquilo, Thiago, não tem problema não. Aí, Celso Rodrigues agradecendo ao técnico do Operário, gentilmente atendendo. Lucas. Mas só um pouquinho, Thiago. Pois não. Uma observação, como ele falou dos desgastes dos jogadores, aí nós temos uma preocupação. Por exemplo, o Fernandinho que era o Hugo Carneiro, pode comentar com o Christian, que é a referência técnica desse time do Operário nos últimos jogos, hoje não jogou tão bem, ou não jogou bem.
Isso pode ser por excesso de minutagem de jogos que o Fernandinho está colocando, porque todo jogo ele é titular. E o Fernandinho vem jogando bem. E não sai, né, Lucas? Ele não sai o Fernandinho. A partir de agora, além de se preocupar em finalizar melhor, também, Christian e Hugo, tem que se preocupar com os desgastes dos jogadores, né? O Fernando, o torcedor daqui está acostumado com esses jogos horríveis do nosso estado, né? Bem-vindo ao futebol brasileiro, cara. Quarta, domingo, viagem, aí não consegue treinar, não consegue trabalhar no treino, aí a qualidade do jogador é diferente, o futebol hoje é mais dinâmico. O Fernandinho hoje não foi bem, mas é um ser humano, cara. Não é todo dia que o cara vai jogar bem, precisa entender isso também. Hoje ele foi uma peça que eu não gostei, mas sempre elogiei, o Christian está aqui de prova, que pra mim é uma das referências do time. Hoje, infelizmente, não foi bem, e isso vai acontecer mais vezes se continuar quarta, domingo. É verdade, o Fernandinho, inclusive, é elogiado até pelos nossos adversários, vamos falar o que é verdade, né? Ele é a referência do nosso time. E, infelizmente, hoje, ele não esteve tão bem quanto em outros jogos. Pra quem depende do físico, sabe muito bem disso. É diferente de você trabalhar numa outra situação, entendeu? Onde aquilo te exige só mecanicamente. O futebol não é mecânico. O futebol você precisa estar entusiasmado, você precisa estar motivado. E hoje o Fernandinho não foi esse cara. Infelizmente, nós vimos o Juninho bem, nós vimos o Kaique bem. E aliado ao que o Celso falou, né? Você falou, o cara tem que estar empolgado, ele tem que estar confiante. Se ele chegar em casa e tomar pedrada, ele vai cair cada vez mais. Os resultados, do modo geral, prejudicaram muito o Operário. Nós não temos feito nenhuma vitória aqui até o momento, só a vitória com a Inter de Limeira, que veio tardiamente, entendeu? Nos dificultou muito a tábua de classificação até o momento. E a gente sabe que agora a ladeira ficou muito íngreme. A gente não quer vender ilusão para ninguém. Pode ser que a gente consiga uma vitória contra a Inter de Limeira, que não parece ser um time tão forte, no próximo sábado? Pode. A gente pode ganhar da Inter de Limeira lá. Mas daí a dizer que a gente vai ter uma condição de classificar, já ficou bem mais difícil. Já ficou bem mais complicado. Teria que ter uma mudança de postura muito forte. E o que a gente vê no time do Operário é que o time cria e o time não consegue concluir. O problema da falta de conclusão do Operário, da finalização do Operário, ele vem se arrastando desde o campeonato estadual. O Operário fez 3 gols nessa Série D. E o Operário, nas fases mata-mata do campeonato estadual, só fez 4 gols no jogo com o Novo Operário. No restante, se arrastou na competição. Foram 2 gols contra o Dourados, entendeu? Foi 1 gol contra o Costa Rica e mais nada. Então o ataque do Operário é muito deficiente. A gente não pode querer passar num grupo de 8 que se classificam 4, fazendo 3 gols em 8 jogos. É muito pouco. O ataque tem que ser cobrado. Uma coisa que precisa ser dita também, Thiago, Fernando, Christian, o torcedor ele pode reclamar. Ele paga o ingresso dele, às vezes não fala o que a gente está vendo, mas aí eu sempre digo o seguinte, Fernando, você não concorda com a minha opinião, fica com a sua, você pagou seu ingresso e lógico, né? Mas nessa situação desse grupo difícil, o torcedor precisa ajudar. Falta de vontade, não. Os caras correram, velho. Não, muito. Os caras correm. E quarta domingo você vê o Catalão veio aqui com 5 jogadores diferentes. Sim. Entendeu? Então, o Operário veio com o time titular. Mas no segundo tempo, mudou o time. O que aconteceu? A qualidade caiu mais ainda. Mas agora, eu acho que o que deixa o torcedor mais bravo é que nós falamos A e o jogo no final é B. Porque a gente tá dizendo desde o jogo lá de Catalão, o Craque não é esse time todo, o Craque não é tão melhor que o Operário. E aí, o Operário vai e perde 2 jogos, Hugo, pro time que não é grande coisa. Tá,
você não quer que eu te dê o exemplo da Champions? Quem que todo mundo falou que foi melhor? E o que aconteceu? Mas eu acho que é isso que faz o torcedor aqui ficar bravo. Mas é isso que é o futebol. Não é igual o vôlei e o basquete, que são esportes diferentes. Futebol aqui a gente viu, o Operário enfileirou umas... Você falou pra mim que o Miami ia ganhar de 4-0 do Nuggets. Não, tudo bem, mas assim, ó, você viu aqui, ó, a mesma bola que sobrou pro Juninho aqui na entrada, citei o Juninho porque foi o lance que eu vi mais gritante. Que sobrou pro Fernandinho, que sobrou pro Marlon, que sobrou... O Operário não empurrou pra dentro do gol. O craque empurrou, eu vou fazer o quê? O jogo não é gol? Bola semelhante com o Jadson. Você viu a categoria que o menino, camisa 11 do craque, parou, dominou, olhou. Limpou. E bateu. O espaço que deram. Entendeu? Outra coisa, espaço. Por que deu espaço? Porque o treinador abriu o time. Não queria que o time jogasse no ataque, o torcedor? Sim. Ele abriu o time. E aí? Não é só colocar o time no ataque, cara. Tem que ser um equilíbrio. Nos 2 primeiros gols do craque, tanto lá como cá, foi do mesmo jeito, do camisa 11, jogadores diferentes. Ela era o Jeremias. E aqui foi a mesma coisa, o cara dominou, olhou, teve espaço pra dominar, olhar, mandar um e-mail pra esposa e bater pro ângulo, cara. Entendeu? Então é complicado. Eles têm as chances, eles fazem. O Operário teve chance, não fez, aí é o placar. Aí vai falar de justiça. O futebol não é tribunal de justiça, né, cara? E vamos falar de uma coisa aqui, né? O Craque é o único time do grupo que tem 4 vitórias. 3 fora. 3 fora. 3 fora de casa. Entendeu? Ele fez 14 pontos porque ele tem 4 vitórias que dão 12 pontos pra ele e ele fez 2 empates. É um time que joga pra ganhar. Entendeu? 2 são contra nós e 2 são contra times do nosso grupo, entendeu? Outros times do nosso grupo. Então, isso faz uma diferença enorme na tábua de classificação. Agora, é lógico, o Operário buscou alguns pontos que a gente não imaginava buscar. Buscou. Por exemplo, na primeira rodada com a Ferroviária, a gente não imaginava um empate e trouxe. Foi um bom resultado lá em Araraquara. Mas foram todos os resultados que a gente acabou perdendo aqui em Campo Grande e não fazendo os pontos que a gente tinha que fazer. Mas agora, Lucas, com toda, nós temos que ter perspectivas. Tudo que aquilo que o Celso falou agora, ele é bem sereno, ele pensa bem no que vai falar, do que deve falar. Eu vi ele conversando seriamente com o Márcio, ali, depois do jogo, no cantinho, o capitão da equipe. O que esperar? Porque nós temos que prospectar isso. O Operário vai melhorar onde? Nós sabemos aonde tem que melhorar. Vai conseguir melhorar? E de que forma vai melhorar? Tem que melhorar treinando, só que não tem tempo para treinar agora que, na verdade, teria um mínimo tempo para treinar, não treinou por causa do tempo. Por causa do clima, né, na verdade. E aí acabou não treinando, veio pra esse jogo sem treinar, sem estar preparado, desgastado pelas viagens, e acabou perdendo. Agora tem que melhorar, o que você falou que a gente sabe que tem que melhorar a finalização, e também o último passe, pra bola chegar. Foi o Fernandinho que abriu a entrevista lá dos 2 jogadores? Sim. Então o que ele falou foi bem... Desculpa, Lucas, mas é só pra não perder o raciocínio que você tá falando. Quando não tem tempo, né? A entrevista dele foi bem lúcida, e ele falou assim, não adianta a gente ficar falando que jogamos bem, os jogadores estão sentindo isso. Não adianta a gente falar que jogou bem se a gente não fizer os gols, fazer o resultado, né? O Juninho também fala a mesma coisa. Então eles estão sintonizados. Então assim, o que precisa mudar é eles conseguirem resultado. Hoje o Operário faz 2 contas. Ele torce pro craque ganhar de todo mundo. Porque já era o craque perdão, falei comercial, né? Olha o coração. Eu falei comercial. O Operário precisa torcer pro craque ganhar de todo mundo, porque daí vai ajudar ele a manter os outros aqui mais perto. E ele fazer os resultados, buscar fora de casa o que não tem feito em casa. É bem simples, cara. Fernandinho e o Juninho. Só faltou dizer o seguinte, nós precisamos ir fora de casa buscar os pontos que estamos perdendo em casa. Muito bem, e Christian Camilo. Olha, a gente fazia uma projeção diferente de estar nesta rodada do campeonato, entendeu? A gente esperava chegar aí estarmos nessa fase do campeonato com 10, numa boa campanha, com 12 pontos. Seria uma ótima campanha pra gente estar com 12 pontos. A gente imaginava no começo do campeonato que a gente precisaria de 20 pontos para classificar. Hoje, a gente fazendo a conta, a gente acha que com 17
com certeza 18, pode classificar. Mas nós só temos 7. Aonde nós vamos buscar 11 pontos em 7 rodadas? Nós temos que ganhar em 6 rodadas. Nós temos que ganhar os 2 jogos dos paranaenses aqui. Nós não podemos perder o jogo lá em Limeira. Se conseguirmos trazer uma vitória de Limeira, será melhor. E aí jogar contra a parte de cima da tabela. E isso vai ser penoso, porque o final do nosso campeonato é contra 15 de Piracicaba, é contra a Patrocinense e é o último jogo contra a Ferroviária aqui. Então vai ser bem difícil do Operário chegar nesses 17, talvez 18 pontos. Muito bem, vamos escolher o pipio patético do jogo. Perdão, pois não, pode falar. Uma coisa que eu dou razão ao Celso é o seguinte, jogo a jogo. Jogo a jogo, pensar só na Inter de Limeira agora. Não pensar em classificação. Colocar a Inter de Limeira na cabeça e tentar ganhar esses pontos que perdeu aqui hoje. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem, Lucas, você, o pífio patético do jogo. Eu já vou começar voltando no Igor Vilela, de novo. Eu também acho que é o Igor Vilela, apesar de que eu acho que ele jogou melhor do que na semana passada, e também no sábado, mas ainda assim porque ele mesmo esforçado não conseguiu aplicar o que ele queria. Hugo Carneiro. Cara, tem uns detalhes nesse jogo aí que me incomodaram. O Johnny teve uma chance claríssima Sim. de abrir o marcador. Concordo com você. E distraidaço, assim, eu não vi onde é que a bola tava, perdeu o lance. Hoje, 2 jogadores que eu gosto muito, o Johnny e o Fernandinho, não foram bem, eu vou ficar com o Johnny. Você, Christian. Não, eu realmente não consigo mais engolir o Igor Vilela no time do Operário. Pra mim precisa se arrumar uma solução urgente para que o Igor Vilela saia do time. Eu não sei se é jogar Jean e Juninho no meio do campo e liberar Johnny e Kaique na frente. Alguma coisa precisa ser feita, mas o Igor Vilela não pode mais jogar no Operário. Vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Pra mim... Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Olha eu atropelando a vinheta. Pra mim, o Renato, camisa 10 do craque. Você, Lucas? Pra mim, o Janderson. Ele entrou e mudou o jogo. Fez o primeiro gol, depois acabou com o time do Operário. Hugo? Bonita essa discussão, mas na hora que tava 0-0, o Clériston fez 2 milagres ali. Pra mim é o Clériston. Você? Realmente, o Clériston hoje foi o divisor de águas do jogo. Ele com as defesas dele, ele propiciou ao craque a condição de fazer o gol. Se o Clériston não pega as bolas que pegou, o craque não teria a oportunidade que teve. Bem, Lucas Nepomuceno. Lucas Nepomuceno. Destaque final, primeiro do Galo. Operário. Juntar agora os cacos, né, depois desse 6-0 agregado, dessas 2 rodadas, e ir lá pra Limeira, tentar trazer um bom resultado, e também, se for possível, conseguir trazer o que perdeu aqui, né, que uma vitória lá é muito importante se ainda quer classificar. Destaque agora do Claque, do Leão. Claque! Que venceu o jogo. Vai embalado agora, né, pra próxima rodada no sábado, pega o Maringá em casa, e vai tentar logo já embalar a 3ª vitória para praticamente já garantir a classificação com o mais antecipação possível, que eles já estão na frente, já lidera o grupo já agora, né? Até a próxima, Lucas. Foi um prazer. Até a próxima, Fernando, Hugo, Christian, Thiago tá lá embaixo ainda. Até a próxima, todo amigo ouvinte. Até mais. Bem, ele agora. Christian Camilo. O meu destaque final nessa noite fria, chuvosa e enevoada em Campo Grande, né? Que quase nos propiciou a ter que parar o jogo aqui, né? O meu destaque final é o Operário, que agora precisa realmente se remontar. Se de tudo não for possível classificar, se de tudo não for possível continuar na Série D, que façamos uma campanha decente, que façamos os pontos em casa e que consigamos aí nos preparar
melhor pra nos próximos anos estar disputando uma Série D. O destaque final agora é dele, do comentarista roqueiro. Hugo Carneiro. Final, Hugo. Olha, eu começo aqui falando do meu amigo Christian, que eu entendo o pensamento dele, né? Mas eu acho que o Operário, os jogadores, comissão técnica, tem que continuar o pensamento firme, forte. O Christian, eu acho que ele falou um pouquinho com o coração, viu, Christian? Porque o técnico, ele tem que colocar na cabeça dos jogadores o seguinte, ele tem que trabalhar a função dele, como ele falou. É só pensar, acabou o campeonato. Esse final de semana acabou o campeonato. É pensar sábado, Inter de Limeira, sábado, Inter de Limeira. Almoçar, Inter de Limeira e dormir pensando em Inter de Limeira. Tem que buscar esses 3 pontos. Esse é o objetivo do Operário. Aí o torcedor, ele pode pensar como ele quiser, mas o trabalho dos profissionais do Operário é esse. Inter de Limeira. Sábado você vai estar em Dourados. Dourados, isso aí. E o Christian vai estar Bar. com a gente. Como é o nome do ar? Vibes Bar. Vibes Bar, e o Christian vai estar com a gente com a Inter de Limeira e Operário. Estará em boas mãos e tomara que o Christian consiga. Agora eu vou zoar ele. Sua primeira vitória, porque eu consegui já. Muito bem. Thiago Lopes de Faria, seu destaque final, Thiago. Fernando, bom bate-papo com o Celso Rodrigues, com a comissão técnica do Operário. Sempre é bom conversar sobre futebol, né? Sim. E os menos do futebol. Ainda mais quando ele pede para conversar com a gente. Quando né? É algo muito importante. Sim. Não posso trazer porque foi uma conversa... Fiquei curioso agora. Não vou trazer no ar porque foi uma conversa off, como disse. O trabalho vai continuar. Vocês estavam conversando, eu estava cantando a música do Armandinho. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Mas o resumo, é preciso entender o momento que o Mato Grosso está, a posição que está e a realidade. Não adianta cobrar o que não se pode entregar, Blanque. Muito bem. Eu vou abrir a janela agora aqui da Rádio Futebol da Canela para encerrar a nossa, cadê aqui, meu filho? Aqui a nossa jornada esportiva. Muito bem, vamos começar mais uma jornada esportiva aqui da Rádio Futebol da Canela. Começamos 6 da noite, 7 horas de horário de Brasília, com o pontapé inicial com o Thiago Lopes de Faria trazendo tudo sobre o Operário, craque. Não deu pro Galo novamente, agora vai a Limeira enfrentar a Inter de Limeira, a gigante, a veterana, a Leão, o Leão Inter de Limeira. Muito obrigado você, amigo torcedor, por estar com a gente até aqui nesse momento. Olha, eu vou embora feliz da vida nessa quarta-feira fria, chuvosa em Campo Grande, com o coração cheio de alegria, porque eu faço o que eu mais gosto do mundo, emocionar o torcedor brasileiro. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima!